Você já percebeu que a tentação nunca chega disfarçada de algo ruim? Pelo contrário, ela aparece com um sorriso encantador, uma promessa de prazer rápido e a sensação de que ninguém vai notar. Mas e se o que parece inofensivo for justamente o que está te afastando do propósito que Deus preparou para você? Quantas vezes você já se viu dizendo só mais uma vez, e essa última vez se tornou um ciclo que parece não ter fim? Pense comigo, quantas oportunidades, relacionamentos e sonhos você já viu naufragarem porque alguém não soube vencer um momento de fraqueza? A tentação não é o problema em si. O problema é o que ela desperta dentro de nós. Quando a carne fala mais alto, a fé se torna sussurro. Mas e se fosse possível inverter essa lógica? E se você aprendesse a silenciar os impulsos e fortalecer o espírito, mesmo quando tudo ao redor parece te puxar para o outro lado? A transformação começa quando você entende que superar a tentação não é questão de força, mas de rendição. Não a fraqueza, mas a vontade de Deus. Neste vídeo, você vai descobrir como o escolhido não foge da luta, ele a vence com sabedoria. Cada palavra que você vai ouvir é um convite para sair do cativeiro interior e caminhar rumo à liberdade que a fé oferece. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a maneira como você enfrenta suas batalhas mais silenciosas. Há uma batalha acontecendo dentro de cada um de nós, silenciosa, mas constante. É a luta entre o que queremos e o que sabemos que devemos fazer. A carne grita, exige, implora por prazer imediato, mas o espírito sussurra com calma, lembrando que há um caminho melhor, mesmo que mais estreito. Detronar a carne é tirar do comando essa voz impaciente que sempre quer ter razão, se vingar ou desistir fácil. É reconhecer que quem vive guiado pelos impulsos se torna escravo deles. A liberdade começa quando entendemos que não somos obrigados a obedecer tudo o que sentimos. E é aqui que entra a fé, aquela força invisível que nos faz levantar quando a vontade é desistir. Quem é guiado por Deus aprende a escolher o certo, mesmo quando o errado parece mais prazeroso. Isso exige prática. Orar quando quiser gritar, calar quando quiser responder, servir quando quiser se isolar. Aos poucos, a carne vai perdendo o trono e o espírito assume o governo. E quando isso acontece, algo poderoso nasce dentro de nós, uma paz que não depende das circunstâncias. Mas essa escolha não é feita uma vez só, e sim todos os dias. Poucas coisas testam tanto o coração quanto a injustiça. Quando alguém te fere, tudo dentro de você clama por reação, como se devolver a dor fosse a única forma de aliviar o que sente. Mas é justamente nesse ponto que o espírito fala mais alto. Não devolva na mesma moeda. Escolher o espírito é agir com maturidade quando a carne quer descontrole. É olhar para o outro e enxergar além da ofensa, lembrando que Deus não deixou você lidar com aquilo sozinho. Ele te chamou para ser o escolhido que quebra o ciclo da vingança e planta o ciclo da graça. Responder com paz não é sinal de fraqueza, é sinal de domínio. É o tipo de atitude que faz o céu se mover a seu favor, porque mostra que você confia mais em Deus do que na própria emoção. Da próxima vez que alguém te provocar, experimente o contrário. Ore por essa pessoa. Diga o nome dela nas suas orações, mesmo que doa. Você vai se surpreender com o que acontece dentro de si. A raiva se dissolve e a fé amadurece. A carne perde força e o espírito começa a brilhar. E quando isso se torna um hábito, o mundo nota: algo em você é diferente. Ninguém chega longe sem pagar o preço. E no mundo espiritual, esse preço se chama disciplina. É fácil buscar a presença de Deus quando tudo vai bem. Difícil é manter-se fiel quando o silêncio dele parece mais alto do que qualquer palavra. A carne odeia rotina, odeia espera, odeia constância, mas é justamente aí que o espírito se fortalece. Cada vez que você decide orar mesmo cansado, ler a palavra mesmo sem entender tudo, ou agir com bondade quando ninguém retribui, algo dentro de você cresce.
o caráter se molda e o coração aprende o valor da obediência. A disciplina é a ponte entre o que você sonha e o que Deus planejou. É o sim que você repete todos os dias, mesmo quando o resultado ainda não aparece. Quem planta fidelidade, colhe favor. Então, ao invés de reclamar do processo, abrace-o. Treine sua alma a permanecer firme quando o corpo quiser parar. O espírito se fortalece na resistência, não no conforto. E quando você menos esperar, perceberá que aquela luta que antes te consumia agora te construiu. E isso muda tudo no modo como você enfrenta o amanhã. Há um inimigo disfarçado de amigo, e ele atende pelo nome de agora. Ele sussurra: "Você merece isso. Só desta vez. Ninguém vai saber." E assim a pressa toma o lugar da prudência. O problema é que a carne vive de impulsos, mas o espírito vive de propósito. O imediatismo é o atalho que rouba o destino. Comprar o que não pode pagar, reagir sem pensar, alimentar desejos que enfraquecem a alma, tudo isso é trocar o eterno pelo momentâneo. A fé, ao contrário, ensina a esperar. Ensina a confiar no tempo de Deus, que nunca se atrasa, ainda que pareça demorar. Maturidade espiritual é olhar para a tentação e dizer: "Isso não vale o meu futuro." É respirar fundo e lembrar que o escolhido não precisa provar nada a ninguém. Quem confia em Deus não corre atrás de prazer, ele colhe propósito. E quando aprende a abrir mão do que é imediato, ganha o que é duradouro. Porque toda espera, quando feita com fé, traz recompensas que o tempo não consegue apagar. E é nessa paciência que o espírito se revela mais forte, preparando o coração para o que vem a seguir. Chega um momento em que é preciso parar de correr e começar a se olhar no espelho da alma. O tempo passa, mas nem sempre o coração amadurece com ele. Deus não está buscando perfeição, ele busca crescimento. E crescer dói, porque exige reconhecer que ainda há muito a mudar. Quantas vezes reagimos igualzinho a anos atrás? Quantas vezes as mesmas feridas mandam em nossas decisões? A fé verdadeira nos convida a uma análise honesta. Eu sou hoje mais paciente, mais generoso, mais parecido com Cristo do que era antes. A maturidade espiritual não vem de milagres instantâneos, mas de pequenas vitórias diárias. Ler a palavra, servir sem ser visto, perdoar quem não pediu perdão, tudo isso constrói o novo eu que Deus deseja ver florescer. A transformação começa quando deixamos de culpar os outros e passamos a encarar o que precisa ser curado em nós. E o mais bonito é perceber que, à medida que crescemos, o mundo ao nosso redor também muda, porque quando o Espírito governa, o reflexo dele se espalha. E é nesse processo silencioso que o velho eu começa a se render. Quantas vezes oramos pedindo que Deus transforme alguém, e ele, em vez disso, transforma a gente. Parece injusto no começo, afinal, o outro é o problema, não é? Mas o Pai conhece a alma e sabe que há lições escondidas nas frustrações. Às vezes, ele mantém certas pessoas em nossa vida não para testar nossa paciência, mas para expandi-la. Cada convivência difícil é um espelho daquilo que ainda precisa amadurecer dentro de nós. Deus usa o desconforto como ferramenta de lapidação e a graça como o polimento final. Quando entendemos isso, a paz chega de mansinho. Passamos a reagir diferente, a falar com mais calma, a esperar com mais fé. O que antes irritava, agora ensina. É o espírito tomando o lugar do ego e a fé substituindo o impulso. Não é que o outro tenha mudado, é que agora você vê com os olhos de Deus. E quando essa visão se instala, tudo ganha novo significado. A alma se torna mais leve e o coração mais sábio para as próximas batalhas que virão. Não existe vitória espiritual sem renúncia. Morrer para si mesmo é o ato mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador da jornada com Deus. É olhar para o próprio ego e dizer: hoje você não manda em mim. Cada dia traz uma cruz diferente, uma palavra que precisa ser contida, uma atitude que precisa ser revista, um orgulho que precisa ser quebrado.
É nesse sacrifício silencioso que o Espírito se manifesta com poder. O escolhido entende que perder a vontade própria é ganhar direção divina. E com o tempo, algo extraordinário acontece. Aquilo que antes irritava já não abala tanto. O que antes fervia o sangue, agora serve de lição. Isso é morrer diariamente. E, paradoxalmente, é assim que se vive de verdade. A carne vai gritar, vai tentar reassumir o trono, mas a fé responde com serenidade. Viver pelo Espírito é um treino constante, uma decisão que se renova a cada amanhecer. E quanto mais se pratica, mais leve fica o caminho, porque o coração aprende a escolher o amor em vez da razão. Dentro de cada pessoa vive um duelo silencioso. O velho homem, movido pelo orgulho e pelas feridas, e o novo homem guiado pela graça e pela fé. Ser uma nova criatura não significa que o passado desapareceu, mas que ele não tem mais poder sobre o presente. Todos os dias, somos convidados a vestir esse novo homem, a escolher reagir de forma diferente, mesmo quando o instinto pede o contrário. Pedro, que negou Jesus, é o retrato disso. Um homem comum transformado por um encontro com o divino. Deus não apaga o passado, ele o redime. O velho homem nos lembra de onde viemos. O novo homem mostra para onde estamos indo. É uma troca diária. Deixar o ressentimento para vestir o perdão, abandonar o orgulho para vestir a humildade. E essa escolha, embora simples, tem um poder imenso, porque cada vez que o novo homem vence, o céu celebra uma pequena vitória na terra. E é justamente nesse processo de mudança que o Espírito vai preparando o coração para algo ainda mais profundo. Tudo o que cresce dentro de você é fruto do que você alimenta. Se você nutre o medo, ele se torna gigante. Se alimenta a fé, ela se torna fortaleza. É simples e ao mesmo tempo profundo. Aquilo que você ouve, lê e pensa todos os dias molda o seu interior. O que você alimenta, vive. O que você ignora, morre. Quando a raiva surge e você a repete, ela ganha força. Quando o orgulho fala e você o escuta, ele se enraiza. Mas se no meio disso você para e ora, a carne perde o poder. Escolher o que alimentar é um ato de sabedoria espiritual. Em vez de nutrir a inveja, alimente o contentamento. Em vez de se encher de comparações, encha-se da palavra. Quer ver sua mente mudar? Troque minutos de reclamação por momentos de gratidão. Quer sentir paz? Ouça louvores em vez de vozes negativas. Pequenas decisões diárias moldam grandes transformações. O espírito cresce quando a carne passa fome, e é aí que o verdadeiro poder se revela, o domínio próprio. Essa é a semente do equilíbrio que conduz à vitória. Nem toda luta que você enfrenta existe para ser eliminada. Algumas estão ali para te fortalecer. Davi venceu Golias em um único dia, mas suportou Saul por anos, e foi esse tempo que o preparou para o trono. Deus nem sempre remove a tentação, mas sempre oferece a graça para resistir a ela. A graça é o combustível invisível que faz o escolhido permanecer firme quando tudo parece desabar. É a presença silenciosa de Deus dizendo: "Eu confio em você, continue." E quando o coração decide permanecer, mesmo sem entender, o céu se move. É nesse ponto que Deus encontra servos maduros, prontos para carregar responsabilidades maiores. A tentação, então, deixa de ser uma ameaça e se torna um treinamento. Cada resistência é uma declaração. Meu espírito governa, minha carne se cala. E quando essa consciência nasce, o impossível se torna possível. Porque a fé fortalecida pela graça transforma o fraco em forte e o vacilante em vencedor, exatamente como Deus planejou desde o princípio.